De nada adianta a gente subir num púlpito e falar coisas bonitas, coisas que nos tocam, e eu for numa academia e não cumprimentar a recepcionista. Eu descer no meu prédio e não falar com o cara de serviço. Incoerente, né? Totalmente, cara, totalmente. A gente aprendeu que o quê? O evangelho tem que ser pregado todos os dias. Se possível, com a voz. Se possível, com as palavras. Maturidade de verdade transforma legado em visão. Ele é empreendedor, sócio no ramo de panificação e investidor no mercado imobiliário. Aprendeu que construir vai além de negócios. É sobre responsabilidade e futuro. Hoje, ele compartilha como transformar trabalho em expansão e visão em crescimento sólido. Nosso convidado de hoje é Júnior Nascimento. Samuel 7,12, né? Que até aqui Deus me sustentou. Legal. E assim, tem uma versão que Deus me ajudou, Deus me sustentou, mas Deus me sustentou por tudo que Ele fez aí nesse caminhar, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso daí. Seja muito bem-vindo ao PodCri, o podcast da Igreja Voz, onde eu e você, meu marido, Celso Rodrigo de Carvalho, e você, nossa querida audiência, vai ouvir as vozes de empreendedores e profissionais autônomos contando seus testemunhos. Muito legal, Mayra. Estou emocionada de te ver aquelas... Faz tempo, né, que a gente não se encontra. O programa de hoje está imperdível, gente. Um amigo querido, um nome citado por muitos entrevistados que passaram por aqui. Júnior Nascimento, seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Bem, eu até brinquei assim que o nervosismo é grande, né? Mas até a Adriana ficou nervosa. Eu falei que lá em casa ela que tem o dom disso daqui ficou, também posso ficar, então. Olha, né? lá. Então foi muito bacana, obrigado. Que joia, seja bem-vindo. Adriana, gente, assista um episódio dela. Adriana, cientista, um prazer, um privilégio, um projeto lindo de um produto para pele, excelente, regenerador. Assistam esse episódio que vale a pena. E o Júnior é um empresário aqui em Ribeirão Preto, tem muita experiência em negócios variados, multinegócios, vai contar e distribuir aí para você, compartilhar com você muitos insights e principalmente a vida cristã em família, que é linda a sua vida também, né? Isso, e assim, uma coisa que foi muito legal, né, que quando o Celso me convidou, bateu um nervosismo, né, aquele medo, né, até comentei com a Mayra aqui previamente que aí no outro dia ela fez uma postagem de tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então isso foi muito bacana, assim, e calhou, né? E outra coisa super legal que no convite eu falei, cara, vou fazer uma releitura do que foi minha vida, né? Porque a gente não para fazer isso, né? E até eu tava pensando assim, qual seria uma referência bíblica, né? Cara, assim, na minha vida teve várias referências bíblicas, então não dá para citar uma, né? Mas aí quando eu comecei a fazer revisar essa história, né? Eu achei uma, né? E aí Samuel 7,12, né? Que até aqui Deus me sustentou. Legal. E assim, tem uma versão que Deus me ajudou, Deus me sustentou, mas Deus me sustentou por tudo que Ele fez aí nesse caminhar, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso daí. Bênção demais. E Deus sustenta, e Deus abençoa, e Deus presenteia. E a gente já começa o nosso episódio aqui te presenteando. Muito obrigado. O pessoal da Invoga, um beijo, Fábio, Érica. Olha só, cuidar um pouquinho desse cabelo que está ficando raro, mas... É, isso aí, ó. Está aí, muito bacana, obrigado. Vou te dar uma dica, cuida enquanto você tem. Olha, o pessoal da Invoga fez questão de falar quem que vai no episódio, porque para trazer um produto específico para cada um. E você de casa, acesse lá o Instagram da Invoga Cosméticos, produtos maravilhosos. Eu uso e é muito perfumado e dá muito resultado. Tenho certeza que você vai gostar. Até eu tenho usado, Mayra. É mesmo? Na olha minha lá. barba, eu tô usando o seu. Olha, que bacana. Bom saber, viu, Celso, que a gente divide isso também. Ai, Júnior, você já falou até do seu versículo, já contou pra gente, até aqui Deus nos sustentou, tem nos sustentado, né? E agora a gente vai começar, de fato, a entrevista com você.
Uma pergunta clássica do nosso programa aqui, que é o que rege a nossa conversa. Como que você conheceu Jesus? Cara, assim, eu tive o privilégio de ter uma família, né, com muitos primos contemporâneos, né? Então, eu tive alguns primos que a gente sempre estava na casa desde a primeira infância até a adolescência, né? E eu ia na casa de um primo, né, do Eduardo, e com 12, 13 anos, assim, eu sempre via que tinha um pessoal em volta de uma mesa, conversando e tal, mas, cara, nunca... Tive uma curiosidade, mas nunca me aprofundei sobre, né? Mas sempre via isso e não sabia o que era, né? E vai passando o tempo, aí por volta dos 15, 16 anos ali, né? A gente começa já a querer entender o que era. E aí eu descobri que era estudo bíblico, né? O meu tio faz parte de um grupo, né? De pessoas que estudam a Bíblia, né? É um movimento, chama Navegadores. E a partir dali eu participei do primeiro, isso com 16 anos, por aí. E, cara, eu senti uma falta tremenda de não participar, sem entender. Assim, ó. E eu sou criado em família católica, né? Mas, assim, não era praticante. Eu não fui crismado, não fiz primeira comunhão também, não sei o porquê. Meus pais faleceram cedo, né? Então não consegui tirar essa dúvida, mas tudo bem. E aí, ali eu me encontrei. E eu falo que ali eu passei a conhecer Jesus, né? O Júnior, e como que funcionava essas reuniões na casa do seu tio? Ó, na verdade, meu tio ele faz parte de um movimento que chama Navegadores, né? Até foi falado aqui algumas vezes, né? Algumas pessoas, né, passaram por lá. E os Navegadores são um movimento que hoje eles estão em mais de 50 países, né? No Brasil, desde os anos 60, deve ter mais de 20, 25 cidades em Ribeirão, onde tem missionários, né? E é um movimento cristão, né? Onde a gente se reúne em casas, abre a Bíblia e fala puramente de Bíblia e de Jesus, né? Então foi legal porque eu iniciei com isso já naquela época. Então desde muito cedo eu já tive uma questão assim de buscar Jesus e ter ele como o único e suficiente Salvador, assim, muito concreta, sabe? Muito forte, né? E a partir dali não parei, né? A partir dali continuei nos estudos, né? Isso adolescente, né? 16, 17 anos, né? Então eu fiquei firme na palavra e foi legal que a gente também começou muito cedo também a trabalhar lá em casa. A gente vem do varejo, né? De panificação de padaria, né? Então meu pai e minha mãe tinham padaria, eu e a Carla, 11, 12, 13 anos já fazia alguma coisa, né? E... Tava com a mão na massa, literalmente. Cara, e assim, fazia coisas mesmo, assim, ó, meu pai tinha um sítio, então a gente, às vezes, vinha com ovos, vinha com laranja, leite, vendia leite na escola, pra professora e tal. Nós não fomos muito privilegiados intelectualmente lá em casa, né? Mas a simpatia com as professoras funcionou, principalmente fornecendo queijo, né? Dona professora Lourdinha que eu diga, né? Mas é bem melhor ganhar o queijo do que ganhar a maçã, que era o tradicional, né? Então, tá vendo só? Tá vendo? E aí a gente começa um pouco também nessa questão profissional, né? Então, com 13 anos, a gente já começa ali na padaria, ensacotando, empacotando, né? E com 14 anos, a gente literalmente entra para a operação, para trabalhar, né? Naquela época podia trabalhar, né? Com 14 anos, carteira registrada. Então, meu pai já me registrou minha irmã, a Carla ficava no balcão, balconista, né? E eu ficava na parte de produção. Então, eu entrei lá como auxiliar de panificação, né? Muita piadinha para aquela época, né? E tá tudo certo, né? A quinta série vem desde aquela época, mas, cara, foi uma bênção, assim. E aí, então a gente já começou a entender o que era trabalhar, o que era a gente buscar o nosso recurso, né? E tem uma história legal ali, né, do meu pai, né? Que no primeiro mês de registro, o salário mínimo era R$130, o salário mínimo. E eu trabalhava de 6 horas, porque era um contraturno. Então, era coisa de R$80, R$90, mas era registrado em carteira. No primeiro mês, né, eu trabalhando, veio lá, né, pro Labore, meu pai pagava em dinheiro, assinava lá, sentava na mesa como todo colaborador, né, veio 60 e poucos reais. Mas era 80. E eu não falava nada, né, respeitando ele. Segundo mês veio 50 e poucos. Aí, terceiro mês veio 40. Eu falei, pô, tô trabalhando, mas tá diminuindo, né? O que eu fiz, né? Chamei os universitários, mãe, vem cá, ó, papai tá fazendo isso comigo aqui, o que é?
Ela falou, ó, fala com ele. Ela já sabia, né? Fala com ele, ele quer, leva isso pra ele. Sentei com ele, cara, eu sentei com ele. Ele tinha listado toda vez que eu precisei sair pra jogar bola. Eu precisei sair pra ir no clube de sexta-feira com o primo. Eu precisei sair. Cara, ele tinha 3 meses ali, ó. Ó, isso aqui, Tudo anotado. aqui, tudo anotado. Ali já foi assim, né? Opa, trabalho é trabalho, lazer é lazer. Isso com 14 anos. Não né? é porque é meu pai que eu posso sair no meio do expediente. Muito cara. bom. Exato. E sem precisar ter falado isso, né? E sem precisar ter falado isso, né? Então, isso que foi assim, cara, foi muito legal, né? Então, a gente veio, né, dessa questão, tanto profissional desde cedo, e no meu caso, assim, essa questão espiritual também buscando, né, esse conhecimento. E aí que eu falo que minha vida era muito, muito legal, cara, muito fluida. Então, porque eu era novo, mas tinha meu dinheiro, porque, cara, era registradinho, tinha lá, trabalhava, cumpria horário, e também era feliz espiritualmente, muito novo, sabe? Assim, uma coisa de uma felicidade plena. Era até estranho, assim, né? Tudo encaixadinho. Tudo encaixadinho. Legal. E veio, com 19 anos, né, em 2004, a maior questão de uma mudança de perspectiva, né? Tanto perspectiva espiritual quanto profissional, né? Em 2004 a gente foi pra praia, em família, né? E lá na praia minha mãe teve uma crise de tosse muito forte, né? Tossiu, falta de ar e tal. E aí a gente falou, mamãe, quando estiver em Ribeirão, vamos tratar, vê isso aí, tal, porque... Aí, beleza, minha mãe voltou, a gente curtiu a praia, minha mãe voltou e tal. Aí, um mês depois, assim, uns 10 dias depois que voltou, diagnosticou ela com uma mancha no pulmão e um câncer. E a gente ali, né, não tô inteirado ali das questões de saúde, né? Isso foi caminhando para uma evolução de câncer. Ela foi coisa de 40 dias, ela já não comia, porque o esôfago estava tomado. 60 dias não andava, porque não tinha força. E a minha mãe, que era Cara, minha mãe era, a gente fala, um pereirão, assim, né? Forte, não fumava, não bebia, trabalhava o dia todo, assim. Ela veio a falecer em julho. Nossa, então, rápido. foi muito rápido. E assim, né? A gente vai falando sobre falecimentos de mães, né? Geralmente a turma fala, nossa, é isso, né? No tempo certo e tal. Descansou. E não era o caso da minha mãe, né? Minha mãe tinha 46 anos, né? Se tinha uma coisa que não precisava, era descansar, né? Exato. Minha mãe tinha 46 anos, cara. Assim, minha mãe era fantástica. Ela é a minha maior referência hoje. Toda a questão comercial que nós temos hoje vem da minha mãe. Eu falo comercial mesmo, de tratativa de conversar. E toda a questão, assim, sistemática do meu pai, né? E aí a minha mãe era referência. Eu trabalhava mesa a mesa com ela, né? Então eu chegava para trabalhar, né? Muitas vezes eu ia de skate trabalhar. Aí eu passava com o skate, colocava o skate perto dela, assim, né? E falava, ô, mãe, tudo bem? Boa tarde. E ia pra produção. E aí, cara, aconteceu isso, né? Ali, eu falo que foi uma mudança de perspectiva espiritual, porque aí você começa a entender, né? E perceber que, poxa, Deus permite coisas muito ruins, né? Sim. E, cara, e aquilo ali foi vindo... E o câncer, né? Ele tem uma situação que... Eu falo que talvez é a única parte menos pior da doença, que às vezes ela te prepara, né? Que você está vendo uma pessoa como ela era, da maneira que ela está ali. Não é que você deseja que ela faleça, mas você fala, senhor, eu não quero isso para minha mãe. Eu não quero isso para minha mãe. Então, assim, no falecimento dela, eu tinha um entendimento sobre isso. Não um entendimento, talvez uma paz. Uma paz. E o velório da minha mãe foi um velório, assim, atípico, né? Porque, cara, era comerciante, muita gente conhecia ela. E aí a turma achava que era artista, porque o velório lotou, cara. Foi lá no Bom Pastor e tava a rua tomada, né? De gente, assim. E acabou que no velório a gente tava consolando as pessoas, sabe? Tipo, não, ela era mesmo essa pessoa que você tá falando, ela era tudo isso e tal. Mas por uma paz, né? Estranha, assim. Só que ali eu falo que, após isso, eu comecei a me aprofundar um pouco mais nas perspectivas, né? Ali eu acho que eu consegui entender que o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Que se a gente traz a eternidade pro jogo, né? Quem viveu 46 anos e quem viveu 96 anos, diante de uma eternidade... Não é nada, né? E aí, cara, minha perspectiva espiritual de que viver é Cristo
e morrer a lucro, cara, passou. Então, eu passei a não ter medo de morte, passei a não ter medo, não a desejo, mas assim, sou grato por tudo que passei, independente dos desafios. Então, assim, eu tenho uma tranquilidade em relação a isso, né? E a mudança de chave profissional foi que a gente teve que cair na operação. Eram 2 operações na época, ficava meu pai e meu tio numa, minha mãe e minha tia na outra. Eu e minha irmã Carla, teve que entrar na operação da loja da Portugal, que era uma loja grande, e eu fazia educação física. Nossa, Eu cursava educação física. E aí você faz uma reviravolta, né? E a empresa familiar, ela, em via de regra, ela não prepara uma sucessão, né? Então, isso é muito importante, isso que a gente fala hoje lá. Por quê? Porque você, às vezes, se torna um líder sem tanta meritocracia. Sim. Você se torna líder porque você é o filho do dono. E a gente entrou lá nessa operação, assim, e, cara, eu tinha 19, 20 anos e tinha que falar com pessoas de 19, 20 anos de profissão. Então, cara, foi um desafio, assim, muito grande. Aí a gente tem que correr atrás, né? Tem que buscar capacitação, você tem que entender. Mas foi um laboratório super interessante, assim, pra gente, uma evolução pessoal, profissional muito bacana, né? E a gente conseguiu trilhar um bom caminho, assim, né? Representar bem essa questão mesmo ali. Representar bem a minha mãe, né? Vamos dizer assim, né? E a gente teve essa mudança nesse momento, né? E tiveram algumas outras aí que nós vamos falar. Ô, Júnior, e nesse momento aí você já estava na igreja? Você ainda estava no grupo Navegantes? Navegadores. Cara, a igreja vai vir bem depois. A igreja vai vir aí 20 anos depois disso daí. Nessa época eu estava no grupo, né? A gente estudava de maneira ali a Bíblia semanalmente, né? Esse grupo tinha encontros semanais, ainda tem até hoje encontros semanais. E assim, é um grupo muito pequeno, né? Que ele é muito orgânico, né? Tá. Mas, cara, que planta sementes, que florescem em solos férteis, planta algumas que em solos rochosos, mas tá tudo certo. Mais planta, né? Mais planta, cara. E aquela questão, né? Que o semeador, enquanto ele dorme ou não, as sementes elas estão aí crescendo, né? Por si só, né? Então, basicamente é isso. Nesse meio do caminho, eu fui morar no Canadá, aí eu já tinha 22 anos, então foi legal porque também eu comecei a ter uma cultura, que era uma cultura de aonde eu ia, eu levava a Bíblia. Se eu fosse para Igarapava com família lá, eu ponha a Bíblia na mala. Não lia, às vezes não sabia porque eu estava levando, mas eu levava a Bíblia na mala. Cara, era por fato de às vezes abrir a mala e ela ficava sempre a última coisa da mala. Sempre a última. Então, qualquer momento que abria, ela estava lá em cima. Não sei se era uma situação mesmo assim, que Deus falando, ó, lembra que você tem isso aqui que te rege, né? E aí, cara, um dia eu fui morar no Canadá. Um dia eu tive a vontade de morar no Canadá. Porque a gente foi passar um fim de ano, eu vi uma pessoa falando com os olhos brilhando. Eu falei, cara, eu quero isso aí. E vou. Mas eu não sabia falar inglês, nada, né? Que legal. Eu vou. Gostei do que você falou do Canadá, eu vou pra lá. Cara, foi tipo isso. Sabe a sensação que eu tive? Tipo assim, ó. Era uma pessoa tão, assim, tímida, tão quietinha, que eu falei, cara, se essa pessoa foi assim e deu tudo certo... eu consigo ir também. Bem. Só que eu esqueci de um detalhe, né? Ela sabia falar inglês, né? E eu não. Cara, eu fui pra esse Canadá. Falei com a minha irmã, falei, ó, vou me afastar da operação 6 meses, você toca aí, a gente tinha sócios. A minha irmã, Carla, cara, deu todo suporte, me emprestou até um dinheiro na época para poder complementar lá e fui pro Canadá. Com a minha Bíblia e tal. E eu falo que o Canadá, ele foi uma mudança assim mesmo de... Cara, foi um presente de Deus para mim. Porque eu passei muito perrengue no começo. Eu não falava inglês, né? E eu dei um jeitinho lá, consegui achar uma escola que me aprovou no inglês e deu certo. Aí fui. O inglês de mímica. Tipo isso. Aí cheguei no Canadá, eu fui pra uma homestay, né? Uma casa lá, né? Cheguei no Canadá, me fechei lá, que era uma família canadense, e todo mundo fala, cara, é legal ser o canadense, porque o canadense você vai falar o inglês, não vai ser o inglês com sotaque, tal. Eu falei, ótimo, vambora. Cheguei lá no Canadá, entrei na casa, tinha um brasileiro lá, né? Só que, ao mesmo tempo que eles falavam o inglês certo, eles são mais frios, mais secos, assim, talvez, do que os latinos que recebem, né? Cara, eu lembro minha primeira noite lá no Canadá, né? Cheguei lá, sentei pra jantar, o brasileiro começou a me ajudar lá. Aí eu sentei na mesa, aí, cara, ela não falava nada comigo, a dona da casa, assim, meio fria. Assim, ela mandou uma coisa tipo assim, ó, do you like some beans? Eu falei, caramba,
parece uma música, né, que ela tá falando, né? Aí ela, do you like some beans? Aí o Paulo, o cara falou assim, ó, o brasileiro falou assim, ó, ela quer perguntar se você gosta de feijão. Eu falei, I like. Isso era o meu inglês. Pô, ela meteu um feijão gelado. I like, good morning. Era tipo isso. Ela meteu um feijão gelado no prato. Nossa. Que era, cara, eu já comi o feijão gelado já e falei, senhor, se é pra comer esse feijão gelado, eu vou comer bem aqui, vou... E aí, cara, eu fui vendo, e eu fiquei 6 meses lá, e os primeiros 45 dias foi nessa casa. E, cara, e foi umas coisas assim, só que eu sempre tive um coração agradecido, e sempre pensei, se Deus está permitindo isso é comigo desde sempre. Legal. É pro meu bem. E você cria casca, né? Quando vai tendo essas coisas, né? Sim. Aí na semana seguinte, no Canadá, esse brasileiro, ele saía. E ele morava num quarto top. Falava inglês fluente. Morava num quarto top. E eu morava num quartinho que literalmente era dois apoios, que eram 2 latas de tinta, um estrado e o colchão. Mas não era um negócio assim, escravo, não. Era bem, assim. Eu tinha lá aquele... E, cara, ele saiu... O que eu fiz? Naturalmente, peguei minhas coisinhas... Fui pro quarto. Eu falei, não sei falar tanto, ela vai entender que eu quero mudar de lugar, né? Mudei. Cara, eu sei que a hora que eu cheguei da escola, essa mulher tava... Ela começou a falar, sabe o que ela falou? Eu não faço ideia. Até hoje eu não sei. Uma expectativa. Até hoje eu não sei, mas eu falei, vixe, ela tá brava. Não, eu já tava aqui espiritualizando, né? Falei, nossa, veio a unção do inglês, na bronca, entendi tudo que ela falou. Se eu aparecer, ela tá brava, cara. Pegar minhas coisinhas aqui, vou lá pro meu, que eu tô num país que eu não falo nada, se pôr pra fora. Mas isso... cooperou pro meu bem, cara, porque a hora que eu ia pegar o ônibus com a turma de brasileiro da escola, eu contava as histórias e todo mundo foi me ajudando. Aí um levava uma marmita pra mim a mais, o outro falava, cara, você tem que mudar de casa, fala lá na tua escola que eles têm que mudar na tua agência. E eu falava, cara, se Deus permitiu eu estar ali e tá me dando isso, é por algum propósito. E aí ali mesmo eu colhi. Por quê? Porque eu aproveitei uma chance para ir para um lugar trabalhar que foi a melhor época da minha vida, esse lugar. Eu fiz amizades lá hoje, eu tenho um amigo irmão de BH, que chama Rafael, que eu fiz lá nesse lugar, e até hoje a gente troca uma ideia, e é muito bom, e foi o melhor momento, assim, ó, eu acho, de felicidade da minha vida, essa época. E por conta dela. Porque se ela fosse legal, tudo bacana... Não ia ter história para contar no ônibus, não ia precisar de ajuda. E eu não ia aceitar a primeira proposta de emprego, entendeu? Para sair. E aí você vem aqui lá, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Cara, então assim, aí eu lembro que depois ela mandou um e-mail para mim, pedindo desculpa, eu acho que ela reconheceu alguma coisa e tal, e eu só falei muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo, e de verdade mesmo, de coração, não foi por... Não foi. Bom, Canadá. Calma que tem muita coisa para vir aí. Ainda vai ter pastor Wilson e Daniel, então você que tá assistindo, segura que vai ser no final. Volto para Ribeirão, né, do Canadá, dessa experiência, foi muito bacana, foi muito rica, ali eu entendi o que é qualidade de vida, ali eu entendi o que é o que é cultura, né, voltei, e era uma sociedade, eu, minha irmã, Carla, e o meu tio e minha tia, a gente, e meu pai, era eu, minha irmã, meu pai, minha tia e meu tio. Só te cortar, a padaria começou com seus pais e seus tios? Padaria com meus pais e meus tios, a Doçura. Era uma padaria muito forte, lá na Plínio de Castro Prado. Era uma padaria... Eu fui, eu ia, amava. Era. Nossa, naquela época tinha um croissant e uma baguete recheada, que era... Delícia. Eu ficava na produção, então era volume. Aí a gente voltou. Nisso, muito um assunto meu e da minha irmã mais velha, a gente falou, cara, a gente quer ter um pouco mais de liberdade, tocar sem sociedade. Nós vamos amadurecendo essa ideia da sociedade. De separar. Falamos com meu pai falou, eu não tenho mais muito tempo de operação, mas eu tô com vocês. Convidamos, então a gente amadureceu a ideia e chamamos meus tios e propusemos para ele, a gente quer separar a sociedade. Naquela época, teve algumas situaçõezinhas um pouquinho mais chatas, mas que, volta a falar, cooperou para o bem. A gente entrou numa situação pelo nome da Doçura, por causa da marca. Era um acordo... Já estava estabelecido. Era um acordo que iam virar sócios, cada um usar a marca, ia ser Doçura Portugal, Doçura Plínio. Entendi. Com donos diferentes.
Ali, cara, tava acordado, tudo certo, eis que uma manhã chega uma carta lá que a gente tinha 48 horas para poder tirar o nome. Por quê? Porque a patente tava no endereço da Plínio. Entendi. E nós somos acionados. E, cara, 24 horas pra você tirar nome de uniforme, de saquinho embalado, de fachada, de não sei o que lá, é um... Não é só pintar uma parede, né, Jânio? E apagar o nome dali, né? Cara, aquilo ali, né? Aquilo ali gerou uma situação assim. Eu lembro também, cara, da gente conversar e falar assim, ó, não, vai dar certo. Meu pai falou assim, ó, gente, tá tudo certo. Comecei lá atrás com nada, apanhei, tá tudo certo e vamos. E acabou que nisso deu o quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Cara, a gente trouxe uma nova marca, que foi a Bela Città, na ocasião, fizemos lá um rebrand, trouxemos uma reforma para a padaria, que não tinha balcão de café. Cara, não tinha... 2006, isso? 2008, 2009. 8 para 9. Cara, não tinha padaria com café, lembra que você só encostava no balcão, pedia um cafezinho e não tinha mesa em padaria. Prestava serviço para um salão de beleza em frente. Oná, chamava Oná. Durou super pouco tempo, mas a gente ficava comendo lá e a gente, tá reformando. Isso, foi isso. Tem que dar reforma. Foi isso. A gente fez uma reforma faraônica, assim, porque, cara, a padaria andando, então de madrugada movimentava as coisas. Ia lá a equipe, movimentada. E a gente fez essa reforma e aí assumimos, né, porque quando você não tem dinheiro no Brasil, ou você arruma um sócio ou você vai no banco, né? Sim. Então, a gente foi no banco, pegou um Proger muito forte. Cara, eu lembro que era coisa de uma parcela de 15 mil reais, cara. Para 2009, nós estamos falando de, sei lá, 50 mil. 50 mil, mais ou menos. E, cara, e aí a gente teve que emergir muito mais. Eu, a Carla e o meu cunhado, o irmão da Carla, o Jean. E o Jean, operacionalmente, não existe, cara. Diretor operacional igual ele não existe, porque o Jean é extremamente proativo. Se a gente estiver conversando aqui e tem uma situação, acho que isso aqui, vamos comprar, acho que pode mudar essa caneca aqui. Cara, acabou a entrevista, ele vai achar o cara, vai trazer as opções. Ó, essa caneca aqui, ó, tem essa. Já é fantástico. Então aí nós tínhamos que agarrar na operação há muito tempo, eu e ele. Então nós ficamos ali, cara, de uma maneira que a gente ficou emergido mesmo ali. Então era cafezinho, era atender copa, era entregar. Em 2 anos, das 5 da manhã até as 8 da noite, você achava um de nós lá. Então, por quê? Qualquer economia com o entregador já contava. Cara, a resposta foi super boa. Tipo, payback de 6 anos foi em 3. Beleza. A gente já conseguiu caminhar. Então, assim, cara, a Bela Città se tornou uma marca muito forte. Sim. Muito forte. Esse passar de anos, tiveram ali situações jurídicas da doçura que poderiam respingar na gente se fosse Doçura Portugal, mas ia estar debaixo do mesmo CNPJ praticamente. Debaixo do mesmo nome, né? Aí o advogado defende como grupo econômico. E a gente não era grupo econômico. Que bem. Olha que coisa. Aí entra aquilo lá, né? Se for pro teu bem, Deus vai endurecer o coração do faraó também. É verdade. A gente não entendia um coração endurecido numa época daquela. Mas era pro nosso bem lá na frente, né? Que legal. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado pra gente, né? Nesse meio do caminho, a gente abriu a Bela Luzia, uma padaria em homenagem à minha mãe, na Portugal também, né? Que era Luzia, né? Então, a gente abriu a Bela Luzia. E aí, teve 2 empresas que fizeram parte da nossa história de empreender no segmento de pães, né? De pães de hambúrguer, né? Porque hoje a Bela Città é muito forte em pães de hambúrguer gourmet, né? Era o Broto Burger. Vocês lembram do Broto Burger? Broto Burger, cara, ele trouxe para Ribeirão o pão de hambúrguer gourmet e era só delivery. Lá no Irajá. Cara, você lembra? Não lembro. Cara, era o André. Cara, era fantástico. E era só delivery, hambúrguer gourmet. Isso 2013, 14. E esse cara falou assim, lá em São Paulo já tem pão, brioche. Aqui em Ribeirão não tem, é só pão de hambúrguer. Cara, ninguém faz pra mim. E a gente assim, André, cara, usa o pãozinho de hambúrguer normal, André. Usa o pãozinho. Tá todo mundo acostumado. Todo mundo acostumado. Nossa, é tão bom o brioche no hambúrguer, né? Não, então. Mas aí o André falou, faz pra mim. Cara, fiz, começou a vender. E muito bom, ficou muito bom. Aí entrou, então, o Broto Burger e depois entrou o Bendito Burger. Bendito Burger, o Fábio e o João Rangel, na época que ficavam à frente, eles foram lá e falaram, cara, comi esse pão brioche lá do André, lá,
e eu quero que faça ele pro Bendito. Só que eu quero um padrão de 60 gramas. Gourmet. Só tinha o pão de 80 e 100, lembra? Antes. Não tinha lanchinho gourmet. O smash, né? Pra gente que come muito, não é tão interessante, né? Mas... Precisa de 2. Aí, cara, o Bendito, ele falou, eu quero o pão australiano. Aí, lá vem mais um desafio. Cara, fizemos o pão australiano e o pão brioche. Nisso, começou as hamburguerias pipocar. Cara, eu quero pão, aquele pão, não sei o que lá. Vamos, cara, começamos. Nisso falou, opa, existe um mercado. Existe um mercado que ninguém tá dando atenção e que nós temos que dar. É engraçado porque hoje, cara, passados 10 anos, tipo assim, o pão gourmet que o padeiro produz, que é o 60 gramas, é difícil tirar da cabeça do padeiro que chama pão gourmet. É pão Bendito. É padrão Bendito. Ficou lá dentro, internamente a equipe, porque a gente falava, é padrão Bendito, é padrão, a hamburgueria X quer e é padrão Bendito. E pegou. Então a gente ampliou, passamos por uma central pequenininha, que já dividia já operação, fornecimento de lojas e fornecimento de hamburguerias. E fomos crescendo, né, nessa caminhada. E aí veio a segunda mudança de chaves, a segunda perspectiva que não mudou, né? Aquela perspectiva da minha mãe quando faleceu, da vida, né? Veio a segunda mudança de perspectiva com o meu pai. Aí era uma quinta-feira, a gente à noite lá na Bela Luzia, numa reunião, e eu, a Carla, a Jean, reunião forte, pesada, sabe? De sociedade, de debater, de apontar dedo, sabe? Assim, até a Adriana, ela comenta muito que ela admira muito a nossa maturidade profissional, porque a gente é capaz de debater forte na mesa, mas à noite comer uma pizza... Normal. E não influencia. Isso é maturidade. Não influencia. O sócio tá ali na mesa e depois é só o irmão. Cara, se não, a gente não tinha mãe, né? Se a gente criasse e levasse pra casa, isso, cara... Destrói família. Destrói. Se a gente endurecer o coração e não saber que trabalho é uma coisa, pessoal é outra, cara, e a gente, graças a Deus, sempre teve isso. Aí, cara, quinta-feira à noite, meu pai ligou pra mim, eu não atendi. Essa reunião. Meu pai ligou pra Carla, a Carla não atendeu. Meu pai ligou pro Jean, o Jean é o quê? Proativo. Atendeu, eu sou Roberto. Entendeu? Júnior, seu pai tá lá na sua casa e ele tá com um chopp lá, convidou o pessoal da padaria pra ir lá e ele quer que a gente vai lá e tal lá, porque ele quer, porque quer. Cara, meu pai nunca fez isso. Nunca. Aí eu falei, fala pra nós estamos em reunião, que não vai dar tempo, a gente vai chegar lá tarde. Já tava um clima na reunião ruim, aí a gente falou, não vamos lá, beleza. Não fomos, cara. E foi estranho, porque ficou aquele negócio, né? Meu pai, ele chamar pra ir lá pra casa, chamar os colaboradores, porque todo mundo tava ali, ele fez questão de levar todo mundo ali. E a história foi que uns amigos deles comprou um chopp da padaria, porque vendia barris de chopp para alguns amigos, e um não buscou, e o amigo falou, Roberto, vai ver o que você faz aí. Meu pai fez, vamos lá. Beleza, e aí isso era uma véspera de feriado, uma quinta-feira. No sábado, na sexta-feira, feriado, no sábado eu fui almoçar, meu pai ia viajar pro rancho, né? Não foi viajar pro rancho na quinta-feira de amigos, tem nada a ver com essa reunião, ele foi pro rancho com amigos. No sábado, tô almoçando, eu com amigos muito, muito próximos, né? Tocou o telefone. Jean, entendi. Oi, Jean, tudo bem? O Jean falou assim, Júnior, seu Roberto morreu. Como assim, Jean? Como assim? Aí eu levantei da mesa, ele falou, Júnior, ligaram pra mim aqui lá do rancho, que ele veio a falecer, e tava lá no rancho e caiu na represa, não sabe se foi afogamento, não sabe se... Aí eu falei, meu pai adora nadar, né? Não foi, mas beleza. Aí eu peguei, né? Falei pro pessoal, gente, eu vou precisar ir embora. Eu não quis trazer uma notícia assim, né? E tal, mas todo mundo percebeu alguma coisa séria. E a Adriana tava comigo, né? A gente namorava, a Adriana levantou. E aí eu tenho um grande amigo, que é o Renan, né? Assim, é um amigo irmão, literalmente, né? Que ele tava também, e ele falou, o que aconteceu? Eu falei, cara, meu pai, eu acho que meu pai morreu. Vamos lá. Cara, ele, na hora ele pegou, levantou, vamos lá, cara. E assim, puto, o que você mais precisa na hora dessa é alguém que faz isso, né? Porque... você fica sem chão, né? Você não sabe o que fazer, né, Júnior? Fomos lá,
Era isso mesmo, aí eu vi e tal, reconheci o corpo, era disso. Ele, depois o desfecho foi que ele infartou dentro da represa, e a gente descobriu que o médico dele já tinha dado para ele um alerta que ele não poderia de maneira alguma fazer nenhuma atividade física, que o coração dele era comprometido. E o médico falou que ele falou assim, doutor, eu não quero ter mais 20 anos assim. Se eu for para ter 2 ou 5 anos, eu quero continuar com meus amigos, com a minha família. E de quando o médico falou isso para ele, foram 5 anos, segundo o médico. Então, assim... Vocês nem sabiam. Não sabíamos. Ele escondeu da gente isso. Porque ele sabe que a gente ia ficar. Papai, não faz isso. E nesse dia ele carregou galão de gasolina e com água na canela. Então era o peso do galão e a força. D'água. Enfim. Aí, cara, ele veio a falecer. E assim, cara, aquele mesmo sentimento, né? De uma certa paz, né? E depois que o médico falou isso, você fala assim, cara, que bom. Fez o que ele queria, né? E a gente já teve a oportunidade que foi de aposentá-lo. Então ele não estava na operação há 5 anos. Era eu e a Carla. A Amanda estava iniciando na operação, a minha mais nova e tal, mas eu e a Carla já tinha essa história. Então a gente aposentou ele. Então nos deu uma paz de falar assim, nossa, ainda bem que a gente deu esse tempo para ele. Né? Viveu bem. E o meu pai, essa mudança de chave assim também, né? O meu pai, ele deixou um legado, né? Que a gente fala para todo mundo, né? A gente sempre teve muitos amigos que foram em casa. E a gente saía da faculdade, tipo, 11 horas da noite, vamos lá para casa? Casa de rua. Ia para casa, jogava baralho até 4 horas da manhã. E meu pai acordava 4h30 para ir trabalhar. Aí meu pai acordava 4h30, ainda lá, os amigos falavam assim, o tio tá vindo. Aí o tio tá bravo. Aí meu pai falou assim, uma vez para um amigo, ele falou assim, cara, eu vou ficar bravo o dia que não tiver ninguém. Bonitinho. Então, assim, meu pai, ele deixou um legado pra gente nessa questão mesmo da gente ter casa cheia, de que o importante é você viver bem o seu tempo, porque é isso, entendeu? É isso, assim, né? Então, foi outra mudança também, né? Aí teve um fator que foi um fator milagroso, né? Então a gente vai entrando nesses méritos também para mostrar como que quando você tá com Deus, ele não te abandona. Sim. Independente se é uma coisa muito ruim. Ele vai usando aquilo para transformar, né? Vai. Aí, Celso, 2017, ele faleceu. A gente vem da crise de 15 e 16. A turma reclamou muito, achando que a pandemia foi muito difícil, porque quem empreendeu em 15 e 16 com o governo Dilma sentiu. Foi uma das maiores crises econômicas do Brasil, né? E meu pai faleceu em 17. Naquele momento que ele faleceu, cara, eu não me recordo a época, mas chegou em 17, no fim do ano, pela primeira vez na história da Doçura e da Bela Città, a gente não tinha dinheiro para pagar 13º. Meu Deus. Aí eu lembro que conversando com o Jean, com a Carla, assim, né, a gente ativo nisso, a Carla falou assim, nossa, o ano que o papai falece, a gente não tem dinheiro para pagar 13º. Aí vai ver aquela história, né? Lá, só foi o Roberto falecer e tudo mais, né? A gente tinha essa... por mais que ele não fazia parte da operação. A gente não sabia o que fazer, cara, assim, o que você não faz quando você não sabe o que fazer? Ora, né? Orei por isso e tal, mas vamos ver. E nisso eu senti um incômodo muito grande, assim, né? Orei. Cara, um dia o Jean me ligou, olha que história. O Jean me ligou lá em novembro, final de novembro, falou assim, Júnior, ligou um cara aqui pra mim, do Banco do Brasil, e disse que ele fez um filtro aqui no banco, que vai fechar a agência, e que ele tá vendo umas coisas que estão paradas aqui, e viu que tinha uma carta de consórcio contemplada no nome do seu Roberto há 7 anos. Ai, gente, não. Tô te falando. Que loucura! Tô te falando. Há 7 anos. Aí eu falei, Jean, é possível, é golpe, Jean. Isso já era tarde. Aí o Júnior já tava assim, Jean, não passa pix pra esse cara não, meu amor. Me manda R$1.000 Você vai levar pra documentação resgatar. lá, cara. Às vezes o cara sabe que meu pai faleceu, sabe que a gente tá buscando dinheiro pra poder pagar. Dá uma volta dessa, mas vai saber, né? O Jean, como proativo que primeiro horário eu tava lá no banco no outro dia, e eu não iria no primeiro horário. Já tava ajudando a abrir a agência já. O Jean falou assim, eu juro, é verdade, cara. A carta de consórcio era uma carta de 40 e poucos mil, com um reajuste de 6 anos parado, que era juros de poupança. Não tinha uma Selic como nós temos, era coisa pequena. Tinha R$52 mil.
soltinho para os herdeiros. Cara, se a gente não colocar Deus no jogo, é covardia, né? Aí, naquilo ali, eu falei, Jean do céu, vamos lá e tal. A gente precisava de 23 mil para pagar a folha na época. Olha como é que era barato aquela época a folha, né? Hoje, 23 mil para pagar a folha na época. Ia sobrar ainda 30. 30. Aí, que nós falamos? Aí a gente tava lá, cara, falou assim, não, nós vamos honrar o papai. Nós vamos pegar esses 30 e a gente vai fazer uma viagem em família. Por quê? Porque por estar na operação, a gente não viajava junto. Quando um ia, o outro ficava. Precisava ficar. Não viajava, cara. Não viajava, e não ele viajava. prezava isso, né? Era, Mayra, a gente não foi num happy hour que ele fez, entendeu? Entendeu? E aí, né, a mudança de chave espiritual, não mudança de novo, mas assim, agregando mais uma mudança, é aquela, né, que assim, tudo é ilusão, né? É correr atrás do vento, né? Eclesiastes. É correr atrás do vento. E a gente falou, nossa, então, o que foi de bom que surgiu de a gente não ter ido aquela noite lá? Foi muito ruim. Cara, no velório, a turma tava assim, o seu Roberto se despediu, não sei, a turma não entendia, porque ele levou. No velório, a turma tava assim, a turma tava grata por ele. A turma tava grata por ele. Tinha gente ali que nunca tinha tido um negócio daquele. Então, o que meu pai deixou, né? Ele deixou um legado disso, né? E desde então, cara, é uma coisa comigo, desde 17, que eu já perdi muita oportunidade por causa de trabalho. Vou ter que fazer isso, eu não vou então. Vou ter que fazer isso, eu não vou então. Tem que trabalhar. E eu não perco mais, cara. Não perco mais. Óbvio, responsabilidade. Eu não perco mais fora do horário comercial. Não é imprudência. Porque assim, é uma linha tênue, né? Porque às vezes fala assim, não, então tá. Então, aí larga tudo. 3 da tarde apareceu lá um café, vamos lá então. Aí depois vai lá, vai estar descontado lá no trabalho. E eu lembro que no dia que meu pai ligou, né? Eu falei assim, Carlos, não foi ele que ensinou a gente que tem que trabalhar? Então, tipo assim. Aí teve essa questão, né? Vocês foram viajar. Vocês acabaram fazendo a viagem? Isso. Aí nós pegamos os 30 mil e falamos assim, a gente vai honrar ele e nós vamos viajar. Cara, fizemos uma viagem super bacana, nós fomos pra Orlando. Legal. Uma viagem em família e tal. Engraçado que a gente não tirou uma foto, porque pra relembrar, porque era tão, cara, tão... Você não se prende nisso, né? Fizemos uma baita de uma viagem, foi super bacana. E assim, cara, com o coração agradecido. Bom, caminhamos depois disso, a padaria cresceu e tudo mais. Já era a questão das hamburguerias muito bacana. Vem 2019, investimos num prédio, 700 metros de galpão, um prédio de 1.000 metros quadrados. Por quê? Demanda de hamburgueria crescendo, investimos, tal. 2019, reunião de alinhamento, dezembro, pessoal, vamos começar no que vem assim. Trouxemos um consultor de fora, o cara veio contratado, pagamos hospedagem pro cara e tal. 2019, tudo bonitinho. 2020, estoura a pandemia. Não, eu já tava aqui pensando, né? Dezembro de 2019, iludido, sabe de nada. Foi isso. Estourou a pandemia, cara. Bar e restaurante fechando, os caras sem condição. E a gente também desesperado. Foi aonde a gente, que tinha uma estratégia de investimento em imóveis com a padaria, então a gente não fazia retiradas na padaria, a gente investia em imóveis. Foi aonde nos deu um suporte para poder vender esses imóveis e aportar na loja. E foi muito bom, porque... Muito bom não, né? A gente... Porque imóvel subiu o preço, né? Foi aquela ruptura e a gente vendeu. Só que assim, final da pandemia, nós saímos de um giro de 600 positivo em patrimônio para 700 assumido em prejuízo. Então, um giro de mais de 1 milhão. Entendeu? Só que aquela coisa, cara, vamos, tá ruim pra todo mundo, então nós vamos ter, alguém vai ter que vender hambúrguer, alguém vai ter que vender, e começou a ter um movimento. E durante a pandemia nós somos muito felizes no movimento, porque tava todo mundo aumentando o preço, todo mundo cancelando o cliente, porque, não vou vender para você mais, porque você não vai pagar, porque você não tem dinheiro. Cara, a Bela Città, ela fez um movimento com os clientes dele, a gente devia ter uns 50 clientes na ocasião. Falou, cara, eu vou congelar preço e você vai me pagar só daqui 90 dias quando retomar. Eu só preciso que você cumpra o combinado. Eu tô te entendendo,
Eu tô me entendendo, eu quero estar com você. Foi até aí que surgiu uma frase, porque a gente começou a meditar sobre isso, assim, e aí surgiu uma frase, né, que a gente tem um slogan lá na central nossa. O sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso. Legal. Porque se o cara fechar, não adianta. É melhor eu apoiar o cara agora aqui e investir no cara 3 meses, porque se ele fechar, eu não vou ter o cara durante 5, 10 anos. Você vai ganhar só nos 3 meses aqui e depois não tem mais. E aí a gente conseguiu, cara, assim, então muita gente dali nos tem até hoje por consideração a esse movimento. Hoje já tem um monte de opções, já tem muitos pães muito bons. Legal. E tal, né? E aí a gente fidelizou esses caras, né? Que demais, muito bom. Ô, Júnior, a gente tá caminhando pro final ali, mas eu tô curioso, me conta como que você chegou na Voz. Vamos lá, então vou te falar. A Voz foi interessante porque, né? A gente mora num empreendimento, num condomínio, né? E a Adriana foi fazer a sobrancelha com uma amiga dela lá do condomínio vizinho, a Fabiana Padilha. E ela era membro da Voz. Aí a Fabiana, ela convidou a gente para ir no dia na Voz. Vai ter um batismo lá, né? Na Voz, né? E a gente... Falei, então vamos, Dri, vamos ver o batismo e tal, né? Só que não é que a gente tinha pé atrás com a igreja. Não tínhamos nenhum pé atrás com a igreja. Só que no nosso conceito, a igreja ela tem que ser simples, né? Ela tem que ser simples, assim, no nosso conceito. Não simples a estrutura. A liderança tem que ser simples. Então, a gente nunca, assim, as vezes que a gente teve, cara, a gente nunca era tão simples as lideranças, assim, né? Então, a gente, assim, vamos lá. Cara, chegou lá, batismo. Cara, cada pessoa que mergulhava era um transbordo de alegria, de emoção. A gente chorava. Eu e a Adriana chorava. Não entendendo aquilo, né? E aí, né, o pastor Wilson pregou, né, e eu encontrei o Paulinho lá. Encontrei o Paulinho, ele falou, cara, ali é o filho dele, os caras são músicos muito bons, não sei o que lá. Eu não sabia que o Daniel era pastor, ou na época não era. E beleza. E o pastor Wilson lá também pregando, tal. Beleza, mas tá tudo certo. Já fui embora com o meu olhar e tal, aquele olhar tipo, mas os caras não devem ser simples. Na semana que eu fui na Voz, eu fui trabalhar lá numa das lojas, né? E eu trabalhei em uma das lojas, tô quietinho com o notebook lá, chegou o Daniel e a Aline. Eu falei, nossa, olha lá o filho do pastor, né? Cara, e aí por algum motivo, tava só eu e eles, a família deles, numa loja. Parece que teve uma questão com o Tito, que o Tito não parava, ele tava chorando muito, inquieto, e a Aline, um filho de Dias, a filhinha dela de Dias. Cara, pensa numa mesa tumultuada, e eu falei assim, né, eu não tava julgando, mas assim, aquele olhar, né, tipo, eles com uma paz, o Daniel segurando o Tito, e o Tito blá, 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 e sem querer tumultuar o ambiente, e a Aline, aquela cara de acabada, mas assim, não, sabe, ela não murmurou, ela não reclamou. Aí eu falei, ô, Padri, eu cheguei em casa e expliquei pra Adri, né, quando ele saiu, eu falei, Adri, ó, o que eu vi ali refletiu muito o que tem que ser uma pessoa que carrega o Espírito Santo ali, né? Porque, cara, numa dessas, você sai. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Isso legal de ver, não do fato, né? Aí nós fomos no culto na outra semana. Na outra semana nós paramos muito longe, era um culto de ceia, eu acho. Paramos muito longe, não tinha lugar, paramos muito longe. Paramos longe pra caramba. De repente, quem parou do nosso lado? O pastor Wilson. E também não conhecia a gente sabia que era o pastor, desceu, cumprimentou e tal, o pastor Wilson desceu e tal. Aí no caminho eu fui, Dri, meu pai, ele sempre falou uma coisa assim, né, que quem que precisa parar perto? É o cliente ou é o dono? Quem que precisa tá à vontade de estar no lugar? Aí eu falei, já fala muito sobre ele. Porque assim, o pastor, ele podia ter uma vaga exclusiva. Você vai na igreja lá, abrindo, o cara abrindo na porta, reservado. Aí isso foi validando e validando que eu falo, a gente foi vendo... No seu checklist mental de padrão, né? De ponto de valor. De simplicidade de quem leva, né? Porque, Mayra, de nada adianta a gente subir num púlpito e falar coisas bonitas, coisas que nos tocam, e eu for numa academia e não cumprimentar a recepcionista. Eu descer no meu prédio e não falar com o cara de serviço. É incoerente, né? Totalmente, cara. Totalmente. A gente aprendeu o que é. O evangelho tem que ser pregado todos os dias. Se possível, com a voz. Se possível, com as palavras. É o nosso jeito. As pessoas elas vão ter sede para buscar Cristo se espelhando em nós. Sim.
Eu não posso pegar e falar assim, ó, busque Jesus que vai mudar a sua vida. Busque Jesus. Agora, se ela vê que a minha vida mudou, e como ela mudou, como eu trato a minha esposa, como eu trato meus amigos... É o que você teve para ir pro Canadá, né? Exato. Eu quero isso também. Exato. O cara tá tão alegre contando isso daqui, eu quero isso também. É isso. Porque assim, cara, a gente às vezes, assim, que carrega essa missão de levar o evangelho a todos, né? Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque eu posso estar sendo pedra de tropeço para todo mundo, porque eu posso ser tido como um membro de ministério, um pastor. Só que assim, cara, se eu não cumprimentar uma pessoa, se eu não falar um bom dia de coração, de verdade mesmo, sabe? Exatamente. Se eu tratar pessoas por status social e não... Cara, ao contrário, o Cristo ele tá buscando pessoas simples, humildes, né? E caminhamos, né? E um breve resumo que nós entramos no ministério, que foi o Pão da Vida. Foi também, queimava muito no coração da Adriana isso. Ela via lá as ações e tal. Só que a Adriana não era batizada. E aí ela entrou em contato com a Carol para entender se ela poderia participar. Carol, não, vai ser um prazer, vamos participar e tal. Aí eu falei, Rodrigo, veja no ministério as demandas de alimentação, que a gente pode às vezes vincular a Bela Città com fornecimento de pães, de lanches, assim, às vezes é um fornecimento viabilizar, ver lá, porque é um volume grande, né? Ver lá, fazer um preço bom e tal. A Adriana foi no primeiro dia, voltou transformada lá, assim, tipo, super feliz e tal. E ela falou, Ju, é um consumo de lanche, assim, assado. Eu falei, legal, vou ligar pro Rodrigo. Aí, Rodrigão não é hoje, né? Aí eu falei, Rodrigo, é o Júnior aqui, a Adriana participou do ministério, eu queria ver se a gente pode ajudar vocês. Aí, Rodrigão, fala com a Carol. Fala com a Carol, né? Eu falei, não, então tudo bem, se ele me indicou, eu vou falar com a Carol. Se ele a Carol falou assim, Júnior, foi em janeiro do ano passado. Júnior, cara, nós estamos numa transição e a gente tá meio perdido com o que vai fazer com os lanches. O lugar que pegava aumentou o valor, já não é viável, já não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, Carol, dá o que você precisa. Dá o que você precisa. E ali nós fomos, naturalmente entrando nessa operação, fomos, hoje a gente faz parte do ministério, de uma maneira mais atuante, né? Somos gratos mesmo, né? Vai muito disso ali, né? Da gente levar uma palavra para quem não tem contrapartida nenhuma, né? A gente tá ali pura e simplesmente com o coração assim voltado. E quem vai lá achando que é por eles, tá completamente errado, né? É por nós, né? Muito legal. Então, e quem não conhece o Ministério Pão da Vida, a gente tem um episódio aqui com o Rodrigo Amaral. Assista lá que você vai entender mais do ministério. Muito bom. Muito bom, isso. Júnior. Eu acho que a gente caminhou, falou um pouquinho sobre, né? De como caminhamos aí com Cristo e empreendendo e trabalhando, né? E estamos aonde, assim, hoje eu faço um trabalho com duas situações, né? Eu tenho as lojas da Bela Città, a central da Bela Città que eu faço parte, e eu tenho um trabalho também com investimento imobiliário, que eu iniciei com um primo, com o Eduardo, lá atrás, só que eu faço em paralelo, mas assim, a minha intenção é sempre estar aonde Deus quer que eu esteja e pedindo para ele, quero que o senhor esteja lá também. Quero que o senhor esteja lá, né? Uma bênção. Maravilhoso. Então é isso. Você nas suas redes sociais ou site, você quer divulgar alguma das marcas? Cara, não tá tudo certo. Hoje, assim, a gente participa da operação da Bela Città. Eu faço parte da operação da Central. As lojas são das minhas irmãs, né? A gente fez um acordo há algum tempo atrás. Mas então, Bela Città, né? A gente tem a Bela Città, a underline linha de pães, e temos RP, e nós temos a Bela Città underline RP, @ Bela Città RP. Então, só acompanhar a gente por ali, né? Muito bom. E vai lá tomar um café. Que é maravilhoso. Isso. Nossa, inesquecível um festival de chocolate que eu fui uma vez. Tivemos. Agora tá com uma agenda de retomada de festivais lá, então vai ser legal. Chego da água na boca. Júnior, prazer, viu? Você ter vindo aqui falar com a gente, compartilhar tudo isso. É isso aí. Só não, a gente queria mais, né? Claro, sempre quer mais, né, Júnior? Fica para a próxima. Mas muito obrigada, um beijo na Adriana, no Jonas. Obrigado a vocês pelo convite, foi muito bacana. E é isso aí, espero que a gente consiga, sei lá, inspirar alguém ou levar a entender o tanto que é bom caminhar e querer ser reconhecido por Jesus, né? Não só buscá-lo, mas querer ser reconhecido por ele. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Compartilhe esse testemunho, compartilhe esse episódio abençoado e continue conosco nas redes sociais. É isso aí, @CrieVoz no Instagram.
E até uma próxima edição, onde teremos um novo convidado compartilhando testemunhos do que Deus tem feito por ele. Até mais! Tchau!